né? Entrou. Então vamos logando. Aguardar alguns minutos. Bem, a tecnologia é assim, né? Às vezes ela nos deixa um pouco na mão. Então, com esses probleminhas técnicos aí, nós agora seguiremos dando continuidade à nossa escola vivencial de hoje. Uma escola vivencial preparada com muito carinho para todos que estão presentes e que ainda irão entrar nessa live. Enquanto a gente aguarda, vamos cantando, né? Todo mundo conhece essa. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz a minha terra que tem sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando por terras anunciando sua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Mais uma vez. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Que bom relembrar as escolas vivenciais ao vivo e a cores. Em breve, se Deus quiser, estaremos todos reunidos naquele mesmo local, né? Naquele mesmo horário, onde nós podíamos nos abraçar, nos acolher
em breve, se Deus quiser, se Deus permitir. Enquanto isso, temos que ficar em oração e cumprindo o nosso dever, nos reunindo, né, via Escola Vivencial Live, porque é o que nós temos hoje nas nossas mãos. Então nós não podemos deixar de evangelizar, de aprender, né, de ouvir a palavra de Deus. E eu vou convidar neste momento o Fernando, um querido cursilista, que sempre contribuiu conosco, e hoje ele vai partilhar conosco a mensagem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria estarmos nesta noite reunidos como família, reunidos como filhos, como irmãos, para meditar a palavra de Deus, para meditar e ouvir aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Eu sou Fernando Campos, cursilista, membro aqui da nossa paróquia São Pedro, e hoje eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para cada um de nós, onde Deus vem nos falar da paz. Deus vem nos falar do seu amor. Deus vem nos falar da sua misericórdia. Então que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue ao seu coração, chegue à sua família, chegue ao seu lar e você sinta o amor de Deus que te acolhe em sua vida, em seu coração. Neste momento que vivemos tantos sofrimentos no mundo, não tenha dúvida, não tenha medo, Deus está com você. Deus te ama, Deus te acolhe e Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. Amados irmãos, o tema desta noite é produzir frutos para Deus. E eu gostaria aqui de usar a metodologia que nós trabalhamos no movimento de cursilhos, que é a metodologia ver, julgar e agir. E para ver, nós não podemos apenas contemplar passivamente, ingenuamente, a perspectiva, o mundo como ele está hoje. Não apenas olhar com indiferença, não apenas olhar com perplexidade a realidade que nós vivemos hoje, mas precisamos olhar com o olhar de Deus, precisamos olhar com o olhar da fé, precisamos olhar a partir do Evangelho e ver que mesmo em todos estes sofrimentos, em todas essas realidades, Deus age, continua e sempre continuará agindo no meio de nós. Não tenhamos dúvida, a graça de Deus está conosco. E quando a gente vê o cenário, vemos o cenário que vivemos, um cenário de pandemia, um cenário, infelizmente, com tantas perdas de entes queridos, desemprego, crises sistêmicas, a gente pode, por vezes, ter uma certa preocupação, ter um medo, uma dúvida, mas jamais perder a fé, jamais perder a confiança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos olha. E nesse cenário pandêmico, nesse cenário de crises sistêmicas, nós precisamos produzir frutos para Deus. O que cabe a nós nesse momento fazer? Produzir frutos para Deus. Pois Deus, meus irmãos, já plantou em nós muitas sementes. Deus já plantou em nossos corações grandes sementes. E nós precisamos agora produzir. Durante toda a nossa caminhada no cursilho, na igreja, quantos foram os cursilhos em 3 dias que nós participamos? Quantas mensagens nós já ouvimos? Quantas santas missas ao longo da nossa vida nós já participamos? Quantas pregações? Quantas reflexões? Foi Deus lançando a semente para este tempo que é o tempo de Deus, onde nós devemos produzir frutos para o Senhor, frutos de vida, frutos de salvação. E o segundo passo, a segunda etapa, é o discernir, julgar, mas também discernir a realidade a qual nós estamos vivendo.
E para discernir, para julgar adequadamente, nós vamos julgar a partir da palavra de Deus. Eu convido a cada um a tomar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, onde a palavra vai nos dar o critério para discernir quais são os frutos que nós devemos dar nesse tempo e qual terreno eu estou sendo para Deus, qual terreno eu estou sendo para o reino de Deus neste tempo. Então vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Evangelho vai dizer: Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca e nela se sentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse Jesus: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Ela nasceu porque a terra era pouco profunda. Porém, o sol queimou-a por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus vai explicar para nós o que significa essa palavra. E que cada um de nós possamos meditar: que terreno eu tenho sido para Deus? E que frutos eu tenho produzido para Deus neste tempo em que temos vivido? Jesus ele vai comentar, quando ele explica a parábola, sobre a semente caída à beira do caminho. Jesus diz: quando um homem, uma mulher, ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que caiu e que recebeu a semente à beira do caminho. Amados irmãos, esse primeiro terreno a qual a semente caiu, somos cada um de nós, especialmente aqueles que pregam a palavra, especialmente cada um de nós, mensageiros. Nós temos esta missão e nós temos este compromisso com Deus. Nós devemos pregar a palavra com fé. Devemos pregar a palavra de modo que cada fiel, cada pessoa compreenda esta palavra. Essa palavra não deve ser jogada de qualquer forma, para que ela possa produzir, para que ela possa frutificar. Nós não devemos falar palavras humanas, nós temos que falar palavras de Deus. Quando as pessoas vão na igreja, quando as pessoas buscam um canal nas redes sociais para poder ouvir a palavra de Deus, ela não está buscando ali palavras humanas, apenas mensagens que dizem respeito às coisas desta terra. Elas buscam Deus. Seu coração está sedento, como a nossa irmã bem falou. Seu coração está sedento de Deus, do pão do céu, do pão que vem de Deus. E este pão, esta palavra que nos alimenta, é esta palavra que nos enche e nos fortalece. Por isso, nós precisamos ser este terreno e ser realmente semeadores. Precisamos semear a palavra de Deus no coração dos nossos irmãos com fé, para que a palavra produza muitos frutos. O segundo terreno, Jesus vai assim dizer: o solo pedregoso é aquele em que a semente caiu.
Ele acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. Ele é inconstante. Sobrevindo a tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Irmãos, nós precisamos ter raízes. Nós não podemos ser um solo superficial. Quantas vezes a palavra cai no nosso coração, mas nós estamos com o nosso coração tão fechado pelo ressentimento, pela mágoa, pelo desamor, pelo ódio. Isso cria uma carapaça, isso cria um escudo que impede a palavra de entrar, que impede a semente de frutificar em nosso coração. Nós não podemos ser esse terreno de pedra. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para que a semente do Evangelho possa entrar e essa semente possa produzir. Essa semente, meus irmãos, para ter raízes, ela precisa ser cultivada. Nós não achemos que a semente apenas jogada, ela vai dar fruto. Ela precisa ser cultivada. E como nós cristãos cultivamos essa palavra? Pela oração, pela meditação diária, constante da palavra de Deus, deixando esta palavra entrar em nós e nós entrando na palavra. Pela vida dos sacramentos, pela Eucaristia, pela confissão, pela adoração a Jesus, pela caridade, pelo compromisso com a igreja e com a comunidade. Para cultivar essa semente, para cultivar esta palavra, eu não posso viver num descompromisso com o reino de Deus. Eu preciso estar comprometido com a minha comunidade. O que a minha comunidade hoje precisa? E o que hoje eu posso colaborar concretamente com a minha comunidade? Eu não posso ser aquele cristão que diz, eu vou na igreja, eu vou na missa, mas eu não quero me comprometer. Não, meus irmãos. Nós precisamos nos comprometer com Deus, nos comprometer com o reino de Deus e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Estar aqui, dar o sim a Jesus para participar desse momento, já é um comprometer-se com o Evangelho. E nós que ouvimos, precisamos colocar em prática esta palavra de Deus. Jesus continua falando da semente caída entre os espinhos. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Nele, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Amados irmãos, Jesus aqui não está falando das pessoas do mundo, das pessoas que vivem nas vaidades, dos artistas que vivem muitas vezes despreocupados, mas está falando de nós, que ouvimos, que compreendemos, que recebemos essa semente em nosso coração. Porém que muitas vezes as preocupações do mundo, as preocupações com as nossas coisas, com a minha vida, com o meu compromisso, essas preocupações vão roubando a palavra de Deus, vão fazendo com que a palavra de Deus ela não produza fruto. O fruto fique estéril, o fruto fique verde, um fruto que não germina. Nos tornamos plantas infrutíferas, nos tornamos plantas que não produzem vida, quando nós deixamos que as preocupações da carne, que as preocupações do mundo, com as vaidades da vida, nos tirem do Evangelho. Por fim, amados irmãos, a semente semeada em terra boa. Jesus assim fala, a terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. Produz 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Nós precisamos, amados irmãos, ser esta terra boa. Nós não podemos nos deixar ser terreno ruim. Precisamos ser terreno bom. E aí, cada um de nós vai responder: que frutos eu tenho produzido para Deus? Meu coração está sendo uma terra boa? Está sendo uma terra generosa? Está sendo uma terra que acolhe Jesus, que acolhe a palavra, que acolhe o reino de Deus abertamente? Ou estou sendo muitas vezes mesquinho,
individualista e deixando Deus de lado e me colocando no centro da vida, no centro da realidade. Para concluir, o agir. Como nós devemos agir neste tempo? E o convite de agir hoje é a cada um de nós colocarmos essa palavra em prática. Colocar, nós como movimento de Cursilhos, na Diocese de Teixeira de Freitas, colocar a palavra em prática. Nós nos questionamos, Deus questiona ao movimento de Cursilhos hoje. O que hoje nós temos feito concretamente para edificar o reino de Deus no meio de nós? Neste tempo que é hoje, neste espaço geográfico, no extremo sul da Bahia, o que o movimento de Cursilhos, e quando falo movimento, somos cada um de nós, o que nós temos feito para produzir frutos para Deus neste tempo, em nossa igreja, em nosso mundo, em nossa sociedade? Meus irmãos, basta nós olharmos ao nosso redor. Pessoas sofrendo, pessoas passando fome, pessoas querendo tirar a própria vida, pessoas afundadas na droga, no álcool, nos vícios, em tantas situações de morte, em tantas situações de degradação. O que nós temos feito? Será que nós temos apenas contemplado esse cenário, ficado apenas reduzido a assistir essa realidade comodamente em nossas casas? Ou nós temos nos comprometido com aquela pessoa que está do meu lado, dentro da minha casa, dentro do meu ambiente? Às vezes é um filho, às vezes é um esposo, é uma esposa que está ali padecendo. E o que eu tenho feito? O que nós temos feito concretamente para frutificar? Então que Deus nos abençoe, que esta palavra venha produzir frutos em nossa vida e que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça. Vivamos, amados irmãos, neste tempo que nos exige cuidados. Todos nós conhecemos e precisa ser reforçado a biossegurança, os cuidados de distanciamento físico, mas esse distanciamento não pode nos afastar de coração a coração do nosso próximo, do coração a coração daquela pessoa que mais precisa de mim. Às vezes é uma ligação, às vezes é uma mensagem, às vezes é algo simples que eu posso fazer para aquela pessoa que eu sei que está morrendo nessa hora, para aquela pessoa que eu sei que está se degenerando nessa hora, e eu posso ajudar, eu devo ajudar. Então que Deus nos ilumine e Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fernando, muito obrigado, porque eu acredito que nós precisávamos realmente ouvir essa palavra hoje. Primeiro, como movimento de Cursilhos, porque estamos passando por uma fase onde muitas vezes o nosso coração dá aquela esfriada, né? A gente esquece que nós temos a responsabilidade não só familiar, mas também cristã. Precisamos estar inseridos, na comunidade e principalmente no nosso movimento, né? Porque se nós temos esse movimento onde nós podemos estar exercendo várias funções e tarefas, mesmo durante a pandemia, então é o melhor local para que nós possamos estar colocando em prática, é o agir, né, dessa parábola. Com certeza, nós devemos ter muita atenção. A situação que nós estamos vivendo, ela é crítica, ela é séria. Precisamos ter todas as medidas de segurança que o Ministério da Saúde nos recomenda. Porém, o nosso coração não pode esfriar. Nós precisamos viver o distanciamento físico, mas não o distanciamento do coração. Não o distanciamento do olhar e ver a realidade que está ao nosso redor. E não nos omitir diante daquilo que nós estamos vendo. E assim, algumas pessoas colocaram alguns comentários aqui, eu estava só observando no cantinho ali, ouvindo, atenta à mensagem, e foram complementos ao que você vinha colocando, né? Não vou ter condição de ler todos, mas alguns que separamos aqui. Por exemplo, Marcos Paulo, ele coloca que apesar de todos os obstáculos e dificuldades, e mesmo com resultados muito diferentes,
ela termina em uma colheita frutífera que nos faz esquecer outros fracassos. E ele fala aí da parábola, né? Apesar de vários resultados diferentes, de colheitas diferentes aí, né? Dos terrenos, mas que essa parábola ela termina fazendo com que nós possamos entender que o que importa é uma colheita frutífera, né? Uma colheita onde nós sabemos que a nossa missão foi cumprida, né? Eu acredito que, como movimento de Cursílio, nós podemos, como você falou no final, agir nos nossos ambientes. Às vezes a gente acha que não tem espaço, mas com pandemia eu não posso ir para a igreja, não posso ir, né? Enfim, as igrejas estão abertas, né? Mas não posso estar aglomerando, porém às vezes na minha casa tem alguém precisando, né? Do meu apoio. É o nosso ambiente, né? Nós somos evangelizadores dos ambientes. E o ambiente em que nós devemos estar agora é a nossa casa. Esse é o ambiente onde nós devemos produzir frutos para Deus. É isso mesmo. O Lula também colocou, deixa eu achar aqui o dele, peraí. Ai, meu Deus. Eu acho que aqui. Tudo passa pelo coração, pelo amor e pelo espaço que damos a Jesus em nossas vidas. Eis o desafio diário. Quando você fala que muitas vezes o nosso coração está revestido com uma capa, com, não sei, eu posso dizer um lodo, né? Algo que às vezes nos feriu no passado, nos magoou. E aí o que acontece? Nosso coração se fecha para Deus, né? Porque Deus está no nosso próximo, né? No nosso agir, no nosso saber ouvir, né? Enfim, eu acho que se tiver mais alguma pergunta, nós ainda temos tempo hábil. E enquanto isso, quero que o Fernando fique aqui comigo. A gente está mantendo o distanciamento, falando, né, Fernando, com todos os cuidados. Esse formato da escola vivencial é um formato novo, não sei se vocês observaram. Estamos em poucas pessoas no ambiente, né? Porque nós sentimos que precisávamos fazer algo acolhedor, algo mais que nos lembrasse a nossa escola vivencial quando ela existia presencialmente, né? Então resolvemos fazer essa experiência. Hoje foi o primeiro dia, tivemos alguns problemas técnicos, né? E Regina e Jane contribuiu muito conosco no início, mas percebemos que o Instagram ele não nos dá uma amplitude, né, na tela, vamos dizer assim, quando dividimos essa tela com mais pessoas. Então a nossa experiência é manter essa escola, né, semipresencial para algumas pessoas e fazer com que você que está aí em casa, né, no seu trabalho talvez ainda, né, que você se sinta um pouco mais acolhido, né, que você se sinta um pouco mais em casa. E esperamos realmente que tenha sido uma experiência boa, positiva, né? Fernando, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Em nome do Movimento de Cursílios. O Cid está aqui, em nome do GED. Também em nome da Escola Vivencial, que é a responsável, a Valzitânia, foi quem te fez o convite, né? E que você possa realmente continuar dando esses frutos maravilhosos para a gente, né? Porque essa missão de gerar frutos para Deus, ela é uma missão difícil, né? Ela é uma missão árdua, mas nós sabemos que é dessa forma, doando o nosso talento, né? Aquilo que nós temos e consideramos como dons, né? Doando para Deus. Dessa forma que você está fazendo, eu tenho certeza que sua missão está sendo cumprida aqui na Terra, tá bom? Contem comigo sempre, cada um de nós tem as nossas demandas, né? Mas sempre que eu puder, estarei aqui também ajudando e nas nossas diversas, né, atividades do movimento e de toda a igreja que a gente está sempre ajudando. Que bom! Então vamos cantar junto, Decolores, né? Para a gente matar a saudade e logo depois os avisos, tá?
quiser beber uma água. Agora é Cid e eu. Pessoal, vocês podem observar que nós estamos com a campanha do YouTube para que nós possamos futuramente estar fazendo a nossa escola vivencial via YouTube, né? Vai ter uma qualidade melhor, o tempo maior, e nós podemos aí compartilhar, podemos ter muitas pessoas participando conosco. Então, eu peço assim de coração para que todos convidem os amigos, convidem os parentes. Vou dar um exemplo, eu convidei prima de Portugal, sobrinha de Belo Horizonte, todo mundo recebeu o convite para se inscrever no nosso canal, né, do GED Teixeira de Freitas. E dessa forma, além de nós estarmos solicitando essa ajuda para as pessoas que nós conhecemos, nós também estaremos divulgando o movimento de cursilho, né? Tudo que é bom a gente deve compartilhar. E o que a gente observa muito nas redes sociais hoje é que quando é algo ruim, alguma notícia ruim, todo mundo compartilha e aquilo viraliza. Mas quando nós pedimos para simplesmente entrar ali naquele link e se inscrever no canal, as pessoas ignoram. Então, infelizmente, não podemos ser indiferentes, né, a essas questões, e é o que está acontecendo na maioria das vezes, né? Precisamos aí abrir o nosso coração para essas coisas que são instrumentos, né, para podermos evangelizar. Então, conto com vocês, com esse apoio, compartilhem. Nós temos também... Na próxima semana, o nosso GED está responsável para realizar o momento de oração e adoração da Regional Nordeste 3.2. E esse evento vai acontecer no nosso SED 2. Esse mês, o nosso SED 2, que é Itamaraju, ficará responsável por esse momento de oração e adoração, sob a condução do Frei Vandery, certo? O nosso assessor eclesiástico adjunto. Então o SEG 2 estará realizando no próximo dia 29 esse momento. É um momento muito forte, muito intenso, e a gente pede assim que já comece a viralizar esse convite para que possamos estar com o maior número de pessoas virtualmente participando deste momento. A gente agradece ao nosso coordenador regional, Lula, que estava presente na nossa live, e reforça esse convite para toda a nossa regional Nordeste 3.2. Outro recadinho, para ser breve, nós estamos aí também com a campanha para a nossa atualização, vamos dizer assim, das mensalidades. Nós temos uma pequena contribuição de R$10 mensais, onde cada cursilista faz essa doação para que seja custeado, né, as nossas responsabilidades como movimento a nível diocese, onde nós passamos um percentual desse valor para o GER, e assim o GER passa para o GEM, e nós temos uma hierarquia, né? Então nós precisamos aí contribuir. E além disso, com todas as despesas que teremos e temos. Vou dar um exemplo. Descobrimos a necessidade agora de ter um ring light. Esse que nós estamos usando é emprestado. Temos também a necessidade de, posteriormente, adquirir um data show, porque nós usávamos um emprestado também. Inclusive, ele foi danificado, né? Enfim, a pessoa doava com muito carinho e amor, mas não podemos ficar usando materiais, né, de terceiros e acabar tendo que ter um prejuízo, de repente, até de reembolsar essa pessoa. Então, precisamos ter um caixa, né? O setor 1 precisa ter um caixa. E para que isso aconteça, nós precisamos aí contribuir mensalmente. Eu estou divulgando um Pix, é um Pix provisório, né? Uma conta pessoal, mas nós iremos providenciar uma conta do setor, e aqueles que tiverem a vontade, sentirem no coração a vontade, o desejo de poder contribuir, entre em contato comigo ou com a Lauren, esposa do Luciano, que é a nossa tesoureira do setor, para que, né, possa fazer essa doação, né? Então, muito obrigada àqueles que já fizeram a doação, e nós teremos um sorteio na primeira escola vivencial do mês seguinte, onde nós iremos sortear um brinde para os cursilistas ativos, tá? Então, se você ainda não está ativo, procure regularizar a sua situação aí com a tesoureira, tá bom?
Mais algum recado? A gente agradece o Fernando. Fernando foi assim uma aquisição de peso para o Movimento Possível. Ele serve aqui conosco na Catedral, hoje é ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. E aí, Fernando, eu te convido, né, você que tem essa espiritualidade exalando, para fazer a nossa oração final aqui, para que a gente possa encerrar essa escola vivencial e que faça esse nosso envio para o serviço, conforme o chamado que nós recebemos do nosso batismo e reforçamos ele a cada momento. Então, fique à vontade, pode vir aqui para fazer a nossa oração final. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, esta graça de estar aqui reunidos, e que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, possa realmente frutificar no terreno do nosso coração essa semente da palavra de Deus, e que Nossa Senhora, que é nossa mãe, nos ilumine, interceda por nós e nos ajude a sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos pedir ao anjo da guarda que interceda por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre que me rege, me guarde, me governa e me ilumine. Estivemos e sempre estaremos aqui reunidos e unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores! Viva a vida! Fecha.